TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui, programa Páginas da Bíblia, com um assunto espetacular numa temporada maravilhosa, os grandes personagens da Bíblia. Acompanhe quem ainda não conseguiu pegar pela TV Imaculada nesse dia e horário, nós temos no YouTube todos esses capítulos lá, vocês vão pesquisando, está fenomenal. Nós começamos com Caim e Abel, e viemos trazendo esses grandes homens que fizeram história, só os homens, porque nós já tivemos a temporada das mulheres. Então, hoje, nós vamos continuar o que nós iniciamos na semana passada, que é a história de Jonas. Nós vimos no programa anterior, capítulo 1º e 2º. Hoje nós vamos terminar com o capítulo 3 e 4. Agradecendo ainda as nossas mestres que estiveram conosco da vez passada. Maíla, agradecida imensamente, e Eda também muito agradecida por sua presença. Obrigada. Então, vocês podem pegar aí, sem mais delongas, porque nós queremos aproveitar bem esse nosso tempo de hoje. Pegando o capítulo 3 de Jonas, nós vamos ver a parte que vai falar da conversão de Nínive e o perdão divino, né? Nós já vimos então que Jonas esteve no navio para tentar fugir de Deus. Esse navio passa por uma tormenta muito grande e atribuindo a Jonas o problema dos deuses estarem revoltados, ele é atirado ao mar, engolido por um animal de grande porte, imenso, e Jonas então desce às profundezas, as entranhas desse animal, e é onde se dá a conversão. Ele fala aquele verso belíssimo, a Deus, suplicando a Deus o seu amparo, sua proteção e seu perdão. Nós estamos agora já com Jonas sendo cuspido por esse animal nas praias, na cidade de Nínive, e vamos ver o que vai acontecer. O texto do 3º capítulo vai então nos dizer que a palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas uma segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra de Yahvé. Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Pregou então, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e de seus grandes feitos: homens e animais, gado, graúdo e miúdo, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. Aqui nós paramos e vou passar para Maíla. Maíla, a gente vê que Jonas agora é um novo homem. Começamos a história de Jonas como um rebelde, aquele que fugia de Deus, que fugia da sua face, né? Ele passa por tudo aquilo que eu coloquei no início do programa, e agora nós vemos então Jonas, um homem decidido a converter essa cidade, né? Não bem assim, não tão assim. Vamos pensar que Jonas está num processo de conversão. Certo. Ainda não está do jeito que Deus gostaria que Jonas fosse, ou aquilo que Deus
sabe que Jonas possa ser, né? Isso eu digo por quê? Porque quando ele chega então a Nínive, ele vai ter que agora cumprir a missão que Deus, Javé, havia dado a ele. E ele, chegando a essa cidade, Nínive é apresentada aqui como uma grande cidade. Fala lá 3 dias, quer dizer, claro que aqui a gente está falando de uma história, mas é apresentada então uma cidade com dimensões imensas. Quase que para a gente comparar um pouco ao mundo pagão, né? Então, está dizendo assim, como Nínive é imensa, 3 dias de caminhada por Nínive, assim também é esse mundo totalmente longe de Deus, que Deus precisa chegar a eles. Ali há muita gente a ser convertida. Muita gente a ser convertida. Então, Nínive tem essa simbologia. Mas o que Jonas quer? Jonas, ele, nessas dimensões imensas de Nínive, ele faz isso em um dia. Ou seja, deixa eu acabar logo com essa história. Se é para anunciar Javé, eu anuncio e eu quero logo ir embora daqui. Então, no fundo, Jonas, ele ainda não está convencido de que Deus realmente quer propor essa misericórdia, essa conversão para esse povo e conta com Jonas. Então, aqui o profeta, ele se mostra como alguém que não se deixou ainda convencer, ainda que tenha passado por todas essas situações de sofrimento, de provação lá no mar, mas ele ainda não experimentou de maneira decisiva a misericórdia de Deus a ponto de passar para aquele povo também que Deus quer a misericórdia para com eles. Mas isso também, Maíla, até interrompendo um pouquinho, mas já trazendo para a nossa realidade, vai representar pessoas que um pouco de provação é suficiente para que ela se abra ao amor de Deus. Mas tem pessoas que parece que são provadas a vida inteira e elas não conseguem se abrir para essa misericórdia, né? São mais resistentes. Deus, Ieda falava isso no programa passado, Deus, ele é tão cheio de amor que ele não se deixa vencer por essa misericórdia. E com Jonas, Deus vai ter que fazer muito mais coisas. Já o salvou de situações aí de perigo de vida mesmo, mas a gente percebe que aqui Deus vai ter que ser mais insistente, não só com Jonas, não só com os ninivitas, mas também com Jonas. E aí, Ieda? Como é que nós entendemos aqui, ó, nós começamos essa história vendo Jonas na praia, deitado, porque foi cuspido pelo animal, e Deus ordena, levanta-te, vai, e ele sai, e como bem diz, ele resolve logo esse problema de qualquer jeito, né? Então, mas Deus é paciente também com Jonas, que precisa aprender, né, que precisa se converter. Então, Jonas ele vai aprender de acordo com os fatos, né? Ele está aí no 3º capítulo, ele vai ver a conversão dos ninivitas e o perdão de Deus. E é interessante essa paciência de Deus, porque Deus fala pela 2ª vez com ele. Já no capítulo, no versículo 1, aí ele fala que a palavra de Javé foi dirigida a Jonas pela 2ª vez. E agora, em vez dele partir em direção contrária, agora não, agora ele se levanta, né, e vai até Nínive. Ele vai até Nínive, na verdade ele vai, está lá, mas a intenção dele, do coração dele, está dura ainda. Porque ele acha que a salvação não pode se estender às pessoas, aos seus inimigos. Porque ali, na verdade, Nínive é um dos povos mais inimigos de Israel. Então, essa atitude de Jonas lembra a nossa atitude, que a gente, às vezes, quer salvação, quer tudo para a nossa família, reza só para a gente, e não pensa, né? E não vê a salvação também, o amor de Deus estendido às outras pessoas. Mas a gente vê aqui, o que me salta aos olhos é que os homens de Nínive mostraram-se concordando, eles mostraram uma anuência, eles mostraram
Uma mudança, eles cederam a essa proposta de amor que Jonas vinha trazendo em nome de Deus. E a gente vê que o rei também se mostra uma pessoa benevolente. Era uma pessoa que tinha um coração aberto, parece-me, né? Ele se veste de saco, ele se propõe. Então, parece que aquele povo estava sedento dessa conversão. Sim, mas aí o coração de Jonas ainda está fechado. Egoísta, pensa só que a salvação é para ele e para o povo de Israel. Que é o povo escolhido, o povo que cumpre toda a lei. Né? E o coração dele está fechado, mas ele vai e cumpre a sua missão e vai anunciar a destruição da cidade. Né? Ele diz aqui, ó, dentro no versículo 4 do capítulo 3, né? Olha o que ele anuncia. Em um dia ele anuncia, né? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Certo. Né? Esse 40 dias tem um comentário que eu li que diz assim, que não é o tempo da antecipação da angústia. Ele não está ali anunciando, né? Deus não quer que ele anuncie para que eles sofram durante 40 dias. Mas é o tempo necessário para a conversão dos ninivitas. Né? Então, 40 a gente sabe... Né, 40 anos no deserto, a gente lembra do Êxodo também, mas é um tempo necessário para que haja conversão. E aí, então, essa pregação de Jonas é super eficiente, os moradores começam a se converter, a acreditar em Deus. Eles ouvem a mensagem de Jonas, né, uma mensagem assim também curta e rápida, né, e acreditam. E até o rei ele faz, né? Faz um decreto, se veste de saco, né? E senta na cinza e faz um decreto. Esse decreto do rei eu acho muito bonito. Até os animais também são convocados ao jejum. Isso que é interessante. Ele coloca até os animais para cobrir-se de panos de saco, para invocar a Deus com vigor. É uma simbologia anúncio, muito profunda, né? Muito. Mas é um anúncio ainda, o anúncio que Jonas faz ali de conversão, mas é uma conversão baseada ainda na destruição. Vocês se convertam, porque senão Deus vai destruir. Entendi. O castigo. Tá. E por que a história... Concorda que o texto poderia acabar então aqui? É verdade. No capítulo 3. Sim. Deus chama Jonas, manda Jonas para Nínive. Jonas vai para Nínive, chega lá, proclama a possível destruição iminente. A destruição vai acontecer, vocês se convertam, o rei e todo o povo se converte. Acabou a história. Pronto, a história Podia ter acabou. terminado ali. Podia ter terminado no capítulo 3, concorda? Mas não era suficiente para o entendimento nosso hoje. Não, nem de Jonas. E nem de Jonas. Por quê? O que Deus quer não é uma conversão a partir do medo e da destruição. Certo. É uma conversão que é baseada em acreditar que é necessária a mudança e essa mudança vai mostrar a misericórdia e o amor de Deus. A abertura dessa misericórdia e dessa conversão para todos. Para o povo de Israel, mas também para os pagãos. Então, por isso que a história vai ter o capítulo 4. Certo. Por quê? Porque Deus quer mostrar exatamente que o rei, aquele povo pagão, ainda que tenha sido por medo, eles se abrem. Eles se convertem, pelo menos naquele período a gente sabe que pela história, por exemplo, o profeta Naum, lá no capítulo 2, versículo 2 até o 13 mais ou menos do profeta Naum, ele vai citar a destruição de Nínive. Nínive, posteriormente, ela vai ser destruída. Não foi destruída aí por um decreto de Deus, por vontade de Deus. Aqui eles mudam, Deus realmente revoga a sentença. Mas na história a gente vai perceber que isso aconteceu mesmo. Mas o que a gente precisa ter sempre claro? Que Deus quer a nossa mudança, Ele espera, Ele acredita que isso ocorra, mas que não seja só pelo medo, ainda que o temor às vezes seja a chave para começar. Foi o que aconteceu aqui com o rei, com as pessoas.
começaram a conversão pelo medo. Quem sabe realmente eles tenham mudado mesmo de vida e percebido aí a própria ação de Deus na história deles. Né? É interessante esse decreto do rei também, porque ele diz assim, né, que todos clamarão a Deus com toda a força. Essa é uma ordem do rei, né? Cada um deverá converter-se de sua má conduta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Né? Então, quem sabe assim, né, tem uma esperança. Né? Deus volte atrás. Fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Então, a conversão do ser humano, dá para entender assim, né? Ela apazigua a ira divina. A mudança, se Deus, o homem muda, Deus muda também. Porque Deus, aí ele vai dizer, né, que Deus viu, seguindo ali, concluindo o capítulo 3. Isso. Então, a gente percebe também que tem a palavra que clama, né? Clama é Deus com toda a força. Essa palavra clamar, a gente lembra o Êxodo 3, que Deus escutou o clamor do povo de Israel no Egito. Né? O povo de Israel no Egito estava escravizado. E Deus aqui no livro de Jonas, ele também vai escutar o clamor do povo que está gritando. O povo também está sofrendo, os ninivitas. Eles são pagãos, mas eles estão sofrendo. E aqui eu vejo também na finalização desse capítulo 3, e Deus viu, me lembrou quando Deus conclui a criação e Deus viu que tudo era bom. Então, ali, Deus consente com sua criação, está tudo pronto. Aqui, ele vê a sua criação renascendo porque a sua proposta de conversão foi aceita pelo povo. Isso. Né? Deus nunca desacredita que possa ter aí um novo capítulo da nossa história, né? Aí ele vai... sempre diferença, que a gente mude e que se volte novamente a ele, né? E aí, então, ele diz assim, né? Que Deus viu que eles se converteram da sua má conduta. Certo. Então, Deus desistiu da ameaça que tinha feito. E não executou, não destruiu Nínive. Podia terminar aqui o livro de Jonas. Mas eu vejo também aqui que a esperança que Deus joga com esse texto de que por mais terrível que seja sua vida, seu procedimento, sua conduta, Deus pode ser demovido de suas decisões, de seus propósitos, ante o clamor do povo, a proposta de conversão. Então, nunca nada está definido diante do socorro que a gente vem a pedir pela conversão. Sim, Deus tem a sua vontade soberana, só que a oração daquele que reconhece as suas faltas, seus faltas, amolece o coração de Deus. Interessante, né? Deus é um Deus que tem o coração amolecido diante da oração sincera de arrependimento, de penitência. E isso é para nós um grande chamado. Um grande alento também. Uma certeza de que se nós voltamos o nosso coração sinceramente para Deus e reconhecemos tudo aquilo que nós fazemos, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de uma vida diferente, de provar o seu amor, o recomeço, exatamente, né? Então, a gente vai ver aqui, né, que Deus, ele não quer a morte, mas ele quer que o povo se converta para que ele tenha vida. Né? E além de, uma questão que destaca aqui, muito importante nesse livro de Jonas, é o senhorio também de Deus com relação à natureza. Ele é o Senhor da natureza. Ele é Ele que domina os mares com a tempestade. É Ele que faz com que os propósitos na vida de Jonas, na nossa vida também, aconteça. Né? É Ele que concede É Ele que, no capítulo 4, que nós vamos ver também, Ele vai fazer com a lição da mamoneira, ele vai dar uma lição a Jonas, que vai levar Jonas a se converter, mudar, né, a visão que ele tem com relação aos povos pagãos, com relação aos ninivitas. Né? Então, ele vai se converter aqui no final e vai deixar em aberto,
Porque a última questão, a última palavra do livro aqui de Jonas vai ser uma pergunta que Deus faz para Jonas e para quem lê o livro também. Tá, então eu vou pedir que você saia rapidão, vá fazer alguma coisa que você precise, mas daqui a alguns minutinhos já estamos voltando para a gente ver essa finalização belíssima de Jonas e da cidade de Nínive no nosso capítulo 4. Até daqui a pouquinho, já voltamos. Voltamos, aí vamos fazer o capítulo 4, já para pegar esse entendimento final de toda essa bela história, o que acontece com o coração de Jonas, acompanhando aí do versículo 1 até o final do nosso conto. Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto e ele ficou irado. Orou então a Yahvé, dizendo: Ah, Yahvé, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Por isso fugi apressadamente para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor, e que se arrepende do mal. Mas agora, Yahvé, toma, eu te peço, a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Yahvé disse: Tens, por acaso, motivo para te irar? Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que acontecia na cidade. Yahvé, Deus, fez crescer uma mamoneira sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus enviou um verme que picou a mamoneira, a qual secou. Quando o sol levantou, Deus mandou um vento ocidental que açoitava. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e disse: É melhor para mim morrer do que viver. Deus disse a Jonas: Está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse: Está certo que eu me aborreça até a morte. Jonas disse: Tu tens pena da mamoneira, que não te custou trabalho e que não te fizestes crescer, que em uma noite existiu e em uma noite pereceu. E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120.000 seres humanos, que ninguém não mais distingue entre direita e esquerda, assim como muitos animais. Que belo epílogo esse aqui, Jesus! Estou eu achando que Jonas já era o fracasso de tudo, ainda tinha mais uma provação. O que você tem a me dizer aí, Maíla? Lembra que eu falei, ainda não está pronta a conversão de Jonas. É verdade. Né? Uhum. Sabe aqui, quando a gente vai lendo esse capítulo 4, Jonas parece aquelas crianças que... Birrenta, que é dona da bola, fala, me dá agora a bola, não saiu do jeito que eu queria, vamos acabar essas coisas agora, porque... Eu fiz o gol e agora o jogo tem que acabar. E acabou. Basta isso. E Deus fala assim, olha, nem tudo é do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, né? E o interessante aqui do capítulo 4, que quando Jonas vê que o povo de Nínive, eles realmente se propõem a se converter, a ouvir a voz de Deus, a procurar ter uma vida nova, qual é a atitude de Jonas? Ao invés dele ficar feliz com essa situação, ele fica desgostoso e despeitado, quer dizer, ele se entristece. É aquilo que nós falamos assim, é a tristeza pela conversão do outro. Isso é muito triste. Por quê? Porque nós não olhamos que Deus fez uma graça na vida do nosso irmão e a gente, ao invés de se alegrar por isso acontecer, a gente se entristece. Quase que, às vezes, querendo que Deus não tivesse agido com bondade, que Deus não tivesse agido com amor, mas Deus tivesse apenas agido com a justiça mesmo, né? E não é isso que Deus espera. Que a gente se alegre com a alegria do outro, se entristeça com a
a tristeza dele. E Jonas, ele sabia o Deus que ele acreditava que era Javé. Porque ele mesmo diz, eu sei que tu és lento para a ira e cheio de amor. Então ele esperava o que de Deus? Diante da atitude dos ninivitas? Que Deus não agisse com misericórdia e com amor para aquele povo? Claro que Deus iria fazer isso. Só que Jonas, ele não aceita. É aquela birra mesmo. Eles não pecaram, eles não foram violentos, eles não foram cruéis, eles não acreditavam em Deus. O Senhor tinha que ter castigado. Mas ele foi lá fazer o quê? Né? Então ele nem acredita na própria pregação que ele fez e também desacredita do amor de Deus. E eu vejo aí também um pouco de egoísmo, além de todos os outros sentimentos que Jonas demonstra, um pouco de egoísmo, como querendo dizer, eu teria que ter feito alguma coisa mais concreta para eles acharem que o perdão e a salvação veio pelas minhas mãos. Mas o Senhor de pronto já faz aquele povo se arrepender. Sim. Para mostrar que a obra veio dele no coração de todos aqueles 120 mil muita gente, que eram né? filhos amados e queridos e desejados por Deus, né? Sim, é porque o que a gente percebe, parece que ele fica desalentado, esperando que não era assim que eu esperava que as coisas acontecessem, né? Então, ele fica assim profundamente irritado e desgostoso, por quê? O que ele anunciou não se cumpriu. Ele anunciou que Nínive seria destruída. E ele ficou desacreditado. Né? Então, para ele, como profeta, né, mexeu com o ego dele. Com o ego dele. Como eu fiquei desacreditado. Né? Javé não cumpriu a promessa. É um ponto negativo de Jonas. Né? Porque o positivo aí, a questão é que Deus salvou, teve misericórdia do povo ninivita. Porque a profecia, as profecias realmente, elas vão ser verdadeiras quando elas se cumprem. Sempre que um profeta anuncia algo, nós vamos ver se ele é verdadeiro, um verdadeiro profeta ou um falso profeta, quando a profecia se cumpre. Mas por detrás de cada profecia, lembra-se sempre, a profecia é uma denúncia, mas é um anúncio de esperança. Então, ele foi lá denunciar o que estava acontecendo, mas propor a conversão. E ele ficou preso na denúncia, na destruição. Tinha que destruir, e agora, realmente, como ela coloca, agora vão pensar o quê? Que a minha profecia foi inverídica. É um profeta desacreditado, porque ele profeta falou e o que ele falou não aconteceu. Então aí ele vai ficar irritado, desgostoso e de novo a gente vai ver que Jonas é um profeta que só reza na hora do aperto. Ele vai rezar porque ele vai pedir a morte, né? Tá tão desgostoso, né? Ele pede a morte e se volta para Javé em oração. E esse exemplo da mamoneira é interessante, né? Sim. Porque a mamoneira, na verdade, é assim, é um arbusto que tem folhas grandes, né? E ela realmente foi ali para dizer, aonde ele escolheu para ficar com a sua tenda, era um local com certeza ia ficar muito quente e tudo. E ela cresce numa rapidez de 24 horas, dá sombra, né? Então, mas antes disso, ele sai da cidade, né? Fora da cidade, esperando no 40º dia a destruição de Nínive. Ele ficou lá de olho, né? Ele falou, vou esperar aqui, né? Eu ver de longe. Para ver a destruição. De camarote. E nada aconteceu, não aconteceu nada do que ele anunciou, assim, a não ser a conversão, né, que foi um êxito na pregação de Jonas, mas ele espera ali, ele se afasta da cidade para ver a destruição da cidade. E aí Deus questiona Jonas e vai dar uma lição para ele, que é a lição da mamoneira. É uma mamoneira, né, que ele fica num lugar onde o sol é muito quente, e Deus faz crescer a mamoneira de uma noite para o dia. Isso. Né? E no dia, ele ficou feliz com aquela mamoneira. Nossa, né? Que trouxe algo frescor, extraordinário. trouxe como frescor se fosse e sombra. Consolo para ele também, divino. Né? Porque foi uma coisa assim, bonita aquela mamoneira. Você conhece a mamoneira? Sim, opa. Então, hoje a gente quase não vê a brincava, mamoneira, né? De jogar mamona nas crianças. Mas no meu tempo de infância, gente não é brinca, muito tempo não é? atrás, mas, né?
ao pé de mamoneira dá uma sombra belíssima. Então Jonas, aquela mamoneira veio como se fosse a proteção de Deus, o alento de Deus, por aquele momento difícil de tristeza, de irritação, de ira de Jonas. Porém, olha só, no outro dia, Javé manda um verme que comeu e secou a mamoneira. Aquela proteção. E aí ele ficou muito... com dó, ele ficou chateado. Poxa, da noite para o dia, ele estava tão feliz com aquela sombra. Agora o sol queimando a cabeça dele, né? E aí ele vê, e aí Deus, Javé questiona Jonas novamente, né? Que como é que ele, que não teve trabalho nenhum com aquela mamoneira, fica com dó da mamoneira. E aí, bonito esse versículo. Nossa, final, lindo, né? Que é ele lindo. fala assim, né? E eu como sendo o Criador de todas as coisas, né? Será que, no versículo 11, que conclui o livro, será que eu não vou ter pena de Nínive? Esta cidade enorme, onde moram mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais. Eu fiz todas as coisas, eu tive todo o trabalho, então eu amo toda a criação, desde os animais, das plantas. E aí questiona Jonas, você ficou com dó da mamoneira que nasceu num dia e morreu no outro. E as pessoas que precisam da salvação? As pessoas que estão sofrendo longe, de que não conhecem essa misericórdia de Deus. Foi necessária a lição da mamoneira dela morrer para Jonas começar a abrir os olhos dele, acordar, né? Porque se ele estava com dó de uma planta que ontem nasceu e hoje morreu, como Deus, esse Pai amoroso, não terá também uma dó, um sentimento de tristeza de ter que destruir aquela cidade e de também ver Jonas daquele jeito? Porque aqui Deus também se compadece de Jonas. A mamoneira que nasce ali mostra exatamente esse cuidado, esse alento de que Deus não desiste de Jonas. E ele se entristece da atitude dele. Ou seja, Deus quer não só que aquele povo de Nínive, eles se convertam, mas que Deus também ganhe Jonas. Porque ele realmente é esse homem, esse filho de um coração muito duro. Então Deus vai ter que ter várias atitudes, várias ações para ver se vai chegando até Jonas, né? E esse questionamento que o autor do texto faz no final, serve para aquelas pessoas que se acham justas, que se acham boas e desprezam as pessoas que são más. E também serve para aquelas pessoas que são pessoas, todos nós precisamos de conversão. Aquelas pessoas que se julgam más, que se julgam assim, que não são falar, eu sou tão assim, perdido, eu já ouvi isso, né? Tão perdido que eu não mereço a salvação de Deus. Tem pessoas que se condenam e Deus não condena. Deus manda seu filho, para salvar e não para condenar. Então, essa pergunta final serve para esse tipo de leitor, Abre-se uma esperança para aquelas pessoas que não se acham dignas de salvação, da misericórdia divina. Também... Pode falar. Também esse final lembra Lucas, o Evangelho de São Lucas, 15, 25, 32. A parábola dos dois filhos, a situação, principalmente a atitude do filho mais velho, que é a atitude de Jonas, o filho mais velho, que não aceita um pai que é amoroso, que é misericordioso, que acolhe o que pecou, o filho mais novo pecador, que é um pai que espera a conversão daquele filho, a volta daquele filho. E, no entanto, quando o filho chega, ele faz uma festa. E quando o filho mais velho chega, fala, mas como? Meu pai está fazendo uma festa para esse aí que gastou toda a fortuna, a sua herança com as prostitutas, E agora, com meus amigos, nunca matou um carneiro. E aí lembra muito essa atitude desse filho mais velho, que não aceita esse pai amoroso, esse pai bondoso e misericordioso, que fala,
também no final da parábola, né? Este teu irmão, né? Era necessário a gente fazer uma festa para esse teu irmão, porque ele estava perdido e foi encontrado. A soberba Deus do coração que a gente vê que acontece em Jonas, que acontecia também com o irmão mais velho, essa soberba que parece que exige, eu faço, mas eu quero o seu reconhecimento. Né? O livro de Jonas, ele é um livro que está aí dentro do bloco, vamos colocar assim, dos profetas, mas é um livro que ele se estabelece muito bem dentro do contexto quando os judeus eles voltam do exílio, né? É um livro do pós-exílio, que foi um período em que o povo de Israel, totalmente quebrado, porque tinham voltado do exílio, não tinham mais o templo, não tinham mais aquelas raízes, perderam tudo, mas eles estavam fechados naquele sentimento que a gente é bom, que nós só temos a salvação, o olhar de Deus. E aí vem esse livro, essa narrativa desse livro, exatamente para mostrar isso. Que nós não podemos estar nos extremos, nem nos acharmos salvos e únicos diante dos olhos de Deus, e nem também perdidos a ponto de que a gente não tem jeito. Então, nem é a presunção da salvação e nem é a desesperança da salvação. É entendermos que nós somos como esse Jonas, que temos que ir entendendo que a gente precisa estar num processo de conversão. Que toda criação é amada por Deus. Sempre. Por isso que o livro termina com a pergunta, né? E é como se dissesse assim, e vocês? Vocês também, para nós aqui que estamos lendo, para a gente estar refletindo, nós somos quem aqui nessa história? Um Jonas, um dos marinheiros, o rei com o povo de Nínive. Somos o animal do mar que engole tudo que vê pela frente. Exatamente. Ou a gente começa a ter essa atitude de um Deus amoroso, que é capaz de olhar, de se ver aí cheio de misericórdia para nós mesmos, mas também para os outros. Então é uma pergunta que cada um de nós temos que fazer nesse livro que é belíssimo. Você vê em 4 capítulos a riqueza que esse livro tem para trazer para nós. E é um livro, né, que nos aproxima muito do Novo Testamento, especialmente do evangelista São Lucas. Lucas é considerado o evangelista da misericórdia divina. Então, ali em São Lucas, ele vai falar de várias parábolas sobre a misericórdia, a ovelha perdida, né, os 2 filhos. Ele vai destacar muito, e ele escreve para pessoas que não são judias, né? Ele escreve para os povos pagãos. E ele vai falar no seu evangelho que Jesus, né, é o rosto da misericórdia. A misericórdia se tornou visível e palpável no Filho de Deus, que é Jesus de Nazaré. Né? Muito bem. E vamos agora, então, depois de conhecer essa belíssima história nesses 2 encontros, recordar que Jonas é uma figura que deve ser também trazida ao nosso coração como um grande personagem da Bíblia, que através de suas dores, suas necessidades, suas deficiências, sofreu, mas reconheceu que o Senhor tem amor para com toda a criação. Né? Agradeço a sua presença, agradeço nossas mestras. Foi maravilhoso entender Jonas sobre essa ótica, né, da pessoa que sofre, que quer fazer crescer dentro de si o entendimento de Deus cada vez mais maravilhoso. Fiquem com Deus, um abraço imenso a todos e até o nosso próximo programa de Páginas da Bíblia. Amém. Amém.